seja bem-vindo ao canal Simplesmente Gestão e hoje eu vou dar continuidade ao tema reestruturação. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 3, onde eu abordo o tema sobre as perspectivas de processos e pessoas. Você pode estar vendo esse vídeo antes de ter visto os outros, não tem problema nenhum nisso, mas o ideal é que você veja a série completa para que você tenha um maior conhecimento sobre o assunto. Como processos e pessoas estão relacionados no dia a dia dentro das organizações, o ideal é que você consiga entender a relação disso e a importância desses temas dentro de um processo de reestruturação. Vamos lá? Quando falamos de reestruturação e envolvemos o tema pessoas, muita gente logo pensa em corte de pessoal. Nesse vídeo eu não vou tratar deste assunto. Eu não vou falar sobre práticas de demissão, sobre redução de quadro. Eu vou falar sobre ter as pessoas certas para realizar os processos corretos para que você tenha melhores resultados dentro da sua empresa. Toda empresa tem uma estratégia, mesmo que ela não tenha sido formalmente definida e estabelecida por um grupo de executivos ou pelo próprio empresário, a estratégia ela vai se construindo ao longo do tempo, no dia a dia. E essa estratégia serve para quê? Para direcionar as ações para obter os resultados esperados. Uma vez um empresário me falou, mas eu não tenho nenhuma estratégia na minha empresa. Tem, todos têm. Mesmo que ela não tenha sido clara, mesmo que você não tenha consciência dessa estratégia, de alguma forma existe algo que te move na tomada de decisão e, consequentemente, na realização de ações para buscar um resultado. Entendendo que as estratégias nos movem em direção aos resultados, entendemos que são realizadas diversas ações internamente que podem ser projetos pontuais específicos e também os processos do seu dia a dia para que no final a gente chegue a algum lugar que é o lugar esperado, ou melhor resultado possível. E esses processos são realizados por pessoas. Embora eu já tenha dito para você, mesmo que a gente tenha automação dentro da empresa, mesmo que a gente utilize recursos tecnológicos, ainda assim existem pessoas que são responsáveis por eles. Então, eu vou considerar aqui sempre pessoas sendo responsáveis pela realização de processos. A primeira etapa é definir as competências da sua organização, olhando para a empresa como um todo. O que são essas competências? Essas competências é todo aquele conjunto de recursos que, trabalhando de forma articulada, vão impactar no seu resultado. E aí eu estou falando de recursos físicos, como por exemplo, a própria instalação da sua empresa, os equipamentos que você possui nela, todo o conjunto de procedimentos, de normas internas que fazem com que a empresa funcione numa determinada direção ou outra, o relacionamento que é construído pela empresa junto aos seus fornecedores, junto aos seus clientes e muitas vezes até a relação com a comunidade do entorno. Também falo aqui sobre valores, crenças que constituem a base da sua empresa, que cada uma tem a sua especificidade e principalmente as pessoas. Então todo esse conjunto funcionando, ele define quais são as competências da sua organização. E aí, para a gente olhar para essas competências, é importante a gente entender também quais são os fatores chaves de sucesso para que te mantenham nesse mercado. Então, também é necessário olhar para fora e avaliar quais são as competências que eu tenho, quais são as competências que eu preciso desenvolver dentro da minha organização como um todo, para que eu me mantenha e para que eu cresça no mercado onde eu atuo. Um exemplo, imagine que você tenha um restaurante e seu objetivo seja se diferenciar dos concorrentes por trazer novidades nos pratos e nas refeições que você oferece aos seus clientes. Então, todos os recursos que você tem dentro da sua organização, eles deverão estar mobilizados considerando uma competência que pode ser a inovação de sabores. Então, a competência organizacional do seu restaurante é a inovação dos sabores. Você pode estar
caminhando bem nesse sentido ou não. Talvez você precisa desenvolver melhor essa competência. E aí todos os recursos que você tem, sejam eles os físicos, sejam eles o relacionamento que você tem com seus fornecedores, buscando sempre novos sabores, novos alimentos, novas bases para construir as suas refeições, seja no sentido de desenvolver valores e crenças de inovação, permitir que as pessoas tragam ideias, permitir que essas ideias sejam discutidas, sejam experimentadas, ou seja, tudo que envolve a sua organização deve ter como premissa essa competência de inovação no sabor. Se você tem uma pousada, por exemplo, a sua competência organizacional pode ser a hospitalidade. Enfim, o importante é que você, olhando para a sua organização, entenda qual é a grande competência que te move, ou então o conjunto de competências que te move. Não necessariamente é uma competência só, podem ser várias, mas nesse momento eu estou falando de competência sob um aspecto mais amplo da organização como um todo. A segunda etapa consiste na definição dos principais eixos da sua empresa. Agora vamos tratar as competências sob uma perspectiva mais específica, caminhando para as competências individuais. Então, como eu falei anteriormente, existem vários processos dentro da sua empresa. Vamos construir esses eixos pensando nos seus macroprocessos. E aí nós vamos ter aqueles processos que são finalísticos, que estão diretamente relacionados às entregas que são feitas aos clientes, e temos também os processos de suporte, que são aqueles que dão apoio a toda a sua operação. Então, digamos que você tenha um restaurante. Então, toda a parte de cozinha, de atendimento ao cliente, no salão, tudo isso diz respeito aos processos finalísticos. Já os processos de suporte são aqueles que dão apoio à sua operação, como, por exemplo, a limpeza, a contratação de pessoas, os processos financeiros, contábeis. Então, vamos definir nesse momento quais são os principais eixos dentro da sua empresa. Uma dica importante: nem sempre o organograma é a base para a construção dos eixos de competências dentro da sua empresa. Às vezes, por uma conveniência administrativa, uma área ou outra é alocada de uma determinada forma dentro desse organograma. O ideal é olhar para os processos. Lembrando que eu falei, os processos eles são transversais. Então, vamos olhar para os processos, porque aí sim a gente vai ter uma visão real de como as coisas acontecem dentro da sua empresa. E aí as competências vão estar alocadas da melhor forma. A terceira etapa consiste na definição dos níveis de complexidade para cada um dos eixos que foram identificados. Continuando no exemplo do restaurante, imagine os serviços de cozinha. Dentro da cozinha, nós temos funções mais complexas e funções menos complexas. Então, vamos dividir esses eixos por níveis de complexidade. Nível de complexidade baixo, médio e alto. O ideal é que você tenha até 5 níveis de complexidade. Pensando, por exemplo, no processo de suporte de gestão de pessoas. Então, nós temos um alto nível de complexidade quando a gente pensa em quem gerencia a equipe de RH, e a gente pode pensar num serviço de baixa complexidade, naquela pessoa que dá o apoio administrativo para que as demais tarefas e atividades sejam realizadas. Então, para cada eixo, a gente vai identificar quais são esses níveis de complexidade, quanto eles são dentro da tua organização. Então, nessa etapa, nós vamos pensar em quais são esses níveis de complexidade para cada um desses eixos, que não necessariamente serão os mesmos. Eu posso ter para um eixo 4 níveis de complexidade, para um outro eixo 2 níveis de complexidade. Isso vai variar de acordo com a sua empresa. Tendo os níveis de complexidade definidos para cada eixo, chegamos à quarta etapa, que é a definição das entregas que devem ser realizadas por cada um desses níveis. As entregas é que definem as competências, ou seja, as competências elas estão a serviço das entregas. Então, para cada tipo de entrega é necessário ter um conjunto de competências adequado para que elas aconteçam da melhor forma. Eu vou retomar aqui o conceito de competências individuais que eu já apresentei lá no primeiro vídeo. Competências é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento é o saber,
É aquilo que eu adquiro por meio de estudo, por meio da minha formação escolar, ao longo das minhas experiências, é tudo aquilo que constitui o meu saber. Habilidades é aquilo que eu sei fazer, habilidades é algo que eu consigo treinar, desenvolver. E atitudes. Atitudes é o fazer efetivamente. De nada adianta saber fazer e não fazer. As atitudes, elas são movidas pelas nossas crenças, pelos nossos valores, e todo esse conjunto de competências é que formam os nossos comportamentos. E para que as entregas sejam feitas, é necessário, então, ter todo um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes adequadas para que isso aconteça. Enfim, chegamos nesse ponto com todas as entregas definidas, as competências individuais necessárias para a realização dessas entregas, estando alinhadas aos processos e à competência organizacional que você tem dentro da sua empresa. E é a partir daí que toda a política de gestão de pessoas da sua empresa deve ser conduzida. Então, quando a gente pensa em recrutamento e seleção, que talentos eu devo buscar para a minha empresa? Esses talentos devem estar alinhados com a minha competência organizacional e também devem possuir as competências individuais para realizar as entregas que foram mapeadas. Quando a gente pensar em avaliação de desempenho, como as pessoas serão avaliadas? Como a sua performance vai ser considerada? Tendo como parâmetro aquelas entregas e aquelas competências que foram definidas. Nesse momento, encontramos algum gap, alguma lacuna que deve ser preenchida, e aí vamos desenvolver treinamentos internos para poder desenvolver nas pessoas as competências que lhes faltam para realizar as entregas da melhor forma. Pensando também em remuneração, vamos avaliar os níveis de complexidade dentro de cada eixo e construir uma política de remuneração. Então, toda a sua gestão de pessoas vai estar baseada naquilo que vai trazer valor para a sua empresa. E como estou falando de reestruturação, a partir do momento em que você tem todas essas entregas e competências individuais definidas, considerando os seus processos de forma otimizada, considerando a sua competência organizacional, com certeza você vai chegar à conclusão de qual é a quantidade adequada de pessoas dentro da sua empresa. Porque essas pessoas estarão alocadas nas funções corretas, realizando processos otimizados, e com isso você vai ter uma empresa enxuta e produtiva. E qual o impacto financeiro de tudo isso que eu apresentei aqui para você? Processos e pessoas são elementos que eu não consigo isolar para determinar o quanto eles especificamente determinam o seu resultado financeiro. Até porque eles estão envolvidos em uma série de outras decisões e contextos que acontecem dentro de qualquer empresa. Agora, o que eu posso te dizer é que você deve definir indicadores para acompanhar o desempenho da sua gestão de pessoas. E aí você fazer o seu ciclo de melhoria contínua. Se eu não posso medir, eu não posso gerenciar. E nesse caso, o que se quer é gerenciar o desempenho das pessoas para verificar se eles estão alinhados aos processos e, consequentemente, à sua estratégia. Então, você deve sim criar formas de medir esses resultados. Em outra oportunidade, eu vou falar especificamente sobre esses indicadores, como construir indicadores, os indicadores adequados para a sua gestão. Mas hoje eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Esse é o último vídeo da série sobre reestruturação. Se você não assistiu os outros vídeos, vá lá e confira. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações, curta e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e até a próxima!